eu sou a Dani Polis, você está no meu canal. Ciao a tutti, como está? Se você não me conhece, eu sou a Dani Polis, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou uma cidadã ítalo-brasileira, eu tive minha cidadania reconhecida entre abril e maio de 2018. E aqui nesse canal eu já dei algumas dicas sobre cidadania italiana e vida na Itália. Se você chegou agora, aqui em cima tem uma playlist repleta de vídeos sobre diversos assuntos que englobam a vida da cidadania italiana. O assunto de hoje é um assunto que é muito importante e é um assunto que muitas vezes as pessoas são relapsas em relação a ele, o que me preocupa muito e o que me levou a gravar o vídeo de hoje. A gente fica tão preocupado com documento, tradução, apostilamento e tudo mais, que a gente acha que essa é a parte mais importante do processo, e não é. Tem uma parte que é tão importante quanto e que muitas pessoas agem de forma um tanto quanto leviana em relação a ela. Hoje nós vamos falar sobre preparação de documentação para o embarque e experiência na imigração italiana. Vamos lá? Non più tra i farfalloni amoroso. Vamos falar sobre preparativos da parte de documentação. Se você quer dicas de como preparar a sua mala para sua temporada na Itália, aqui em cima eu fiz um vídeo e tem várias dicas, então é só clicar aqui. Vamos falar sobre a parte de documentação. Documentação é uma parte super importante, você tem que proteger os seus documentos como se fossem a sua vida. E eu não falo só dos documentos brasileiros e italianos referentes ao processo de cidadania, mas também todos os outros documentos que são tão importantes quanto para a sua temporada na Itália. É muito importante saber que você tem que ter em mãos, fácil acesso e proteger como se fosse a coisa mais preciosa da sua vida, porque ela é de fato. Para começar, a primeira coisa que você precisa ter é um passaporte válido, com o nome exatamente igual da certidão. Ele precisa ter a validade de no mínimo 6 meses. Eu recomendo você ter um passaporte com uma validade mínima de 1 ano, principalmente porque o processo de cidadania é uma caixinha de surpresa, então o documento pode expirar e você pode ter problema para fazer outro na Itália, então no mínimo 1 ano. E por que eu friso que é importante o documento igual o da certidão? Porque eu, por exemplo, tive mudança de sobrenome, né? O meu sobrenome italiano foi abrasileirado e eu tive que corrigir. E nas certidões, os documentos estavam com o nome italiano correto, só que os meus documentos que eu tinha no Brasil não estavam. Então eu tive que renovar todos os documentos até chegar no passaporte, que já estava com o nome igual da certidão. Por que que isso é super importante? Porque para fazer o Codice Fiscale, que é um dos documentos mais importantes que você precisa fazer na Itália, você dá entrada com o seu passaporte. O seu Codice Fiscale é necessário para completar, né, o processo da cidadania. Então, como é que você vai estar com o passaporte com o nome, né, o Codice Fiscale com o nome igual do passaporte e as certidões vão estar com outra? Então, isso não pode acontecer. Então, você já tem que estar com tudo pronto. O passaporte brasileiro custa R$ 256 e alguns centavos. Eu vou deixar um link aqui embaixo de como você pedir o seu. Não viaje com validade de menos de 1 ano, tá? Eu não recomendo nada. Você vai gastar aí e o documento vai valer 10 anos pra você ficar tranquilo. E ao contrário do que muita gente pensa, o passaporte italiano não é o único que você vai usar na vida. Você continua usando o brasileiro. Outra coisa super importante é você ter todas as certidões, óbvio. Então confere direitinho se tá a tradução, se tá o original, se tá o apostilamento. Confere tudo certinho. Eu organizei de acordo com um membro da família e eu prendi com esses clipezinhos que não marcam, sabe? Isso aqui você encontra em qualquer papelaria, tipo, eles são muito bons. Junto com todos esses documentos, eu coloquei a árvore genealógica da minha família. Então eu coloquei José, filho de Nicola e Annunziata. Fiz a árvore toda certinha, escrito em italiano. Ajuda bastante também, tanto na sua organização pessoal, quanto para você entregar no comune, enfim. Algumas coisas são muito importantes, e aí eu entro na parte das pessoas serem relapsas, porque elas simplesmente fazem pouco caso dessa parte. É uma parte super importante. Primeiro, comprovar fundos para sua estada. Tem que ter os euros em espécie. Se você tiver feito transferência, extrato da conta. Se você tiver feito cartão pré-pago, extrato do cartão. Isso é muito importante, tá? Você ter em mão. Outra coisa super importante você ter em mãos, passagem de volta. A quantidade de gente que eu leio em grupos falando que não precisa ter a volta é absurda e é mentirosa. Pode ter
muitos problemas se você não tiver a passagem de volta. E outra coisa muito importante é que a volta não expire os 90 dias que você pode ficar na Europa, porque brasileiros só podem ficar 90 dias na Europa legalmente. Se você tiver uma passagem com 100 dias, como é que você vai explicar? Tudo bem que mais lá pra frente, se seu processo não terminar, você pede um documento que pede extensão, mas o oficial não tem como saber aquilo na hora da imigração. Você não pode ter uma passagem que passe dos 90 dias. Eu emiti a minha passagem com 80 dias, tá? E no final eu tive que antecipar porque o meu processo terminou antes, mas eu coloquei com 80 dias que tava ali na margem. E outra coisa que é super importante, o seguro de viagem. Isso é tão importante porque ele é obrigatório você ter um seguro de saúde no valor de no mínimo 30 mil euros para entrar no espaço Schengen, que é onde a Itália está. Então ele é super importante, ele não substitui o Sedan, tem o Sedan que é um seguro de saúde, ele não é a mesma coisa, você precisa de um seguro de viagem. Aí você pode virar e me perguntar assim, Dani, é obrigatório ter a passagem de volta do seguro de viagem? Sim, sim, sim e sim. Gente, isso é super obrigatório. E eu não vejo motivo para as pessoas não fazerem isso. Porque se você for comprar a passagem de ida e volta é o mesmo preço da passagem só de ida. Então isso não faz o menor sentido, porque você não vai economizar praticamente nada. Você vai economizar o quê? 10%. O seguro de viagem, você vai gastar uns 400, 500 reais por seguro de viagem. É uma grana? Sim, mas você já gastou tanto com tanta coisa, por que você não vai gastar com isso? E é importante você ter em mente que até você ter todo o documento em mão, ou seja, a transcrição da certidão, a ID italiana, você não é italiano, você está lá como turista na Europa. Você tem que cumprir as obrigações de um turista. Eu vejo muita gente falando que não precisa, que é besteira, que é gasto. Não é, gente. É obrigatório. Se o oficial da imigração te pedir esses itens, se você não tiver, ele pode muito bem te mandar pra casa. E aí, olha o tamanho do prejuízo que você vai ter por causa de, tipo, pouco dinheiro, sabe? Comparado a todo o resto. Não cometam essa besteira. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários um site que ele é tipo um buscador de vários seguros de viagem e um cupom de desconto também pra você fechar a sua viagem. É o site que eu uso e vale super a pena. E como você vai levar esses documentos? A minha sugestão é, compre uma pasta rígida dessa, tá? Essa eu comprei na Daiso, que é uma loja japonesa, tem vários lugares do Brasil, mas na Calunga também tem. Porque, ó, ela é grossa e rígida. Então, tipo, ela não corre risco de amassar seus documentos, de molhar, entendeu? Porque, claro, ela pode entrar água, mas ela protege se cair alguma coisa, ela protege de sujeira. Então eu recomendo muito você levar pra você não ter problemas. E aí vamos falar sobre a parte mais importante, a imigração. É a parte que mais assusta muita gente e eu vou contar a minha experiência no aeroporto de Roma para reconhecimento da cidadania. O meu destino final era Milão, né, o aeroporto de Milão, mas eu fui via Roma, eu fui de Alitalia, de São Paulo até Roma e de Roma até Milão. Por que eu fiz isso? Para evitar de fazer a declaração de presença, que é quando você chega por qualquer outro país que faz parte ali da União Europeia, você tem que pegar o seu passaporte com carimbo da imigração e fazer um registro. Não é uma etapa que tem custo, mas ela pode atrasar o seu processo, então eu quis pular essa parte. No meu caso, a passagem, tipo, não tava saindo muito mais barato por outros países, então eu preferi ir direto pela Itália, evitar essa etapa. A gente fez São Paulo, Roma, eu e minha mãe. Eu já tinha voado de Alitalia, fiz esse mesmo trajeto em 2012, só que eu fiz São Paulo, Roma, Roma, Paris. Quando eu fui em 2012, o oficial não perguntou nada e eu tinha esquecido de imprimir a apólice do meu seguro de saúde, né, pra comprovar, e eu fiquei morrendo de medo. Chegou na imigração, o oficial perguntou qual o destino final, eu falei Paris, ele carimbou e foi embora. Dessa vez, eu tava esperando uma imigração também um tanto quanto tranquila, mas não, eu fiquei 1h30 na fila da imigração. E fica aí uma outra dica, não compre conexões apertadas, porque a companhia aérea, ela é responsável se você compra o bilhete junto, mas o transtorno que você vai ter não vale a pena. A nossa escala era 5 horas e a gente ficou 1h30 na fila da imigração. E uma coisa super importante também de falar é que você não pega as malas antes de passar pela imigração. Por isso que eu falo, documentos na mão o tempo inteiro e tudo que você possa vir a precisar na mão, porque você não pega a mala. Por exemplo, eu peguei a minha mala só em Milão. E aí quando a gente chegou, fomos eu e minha mãe, o oficial viu o nosso passaporte e começou a falar inglês com a gente. Eu respondi em inglês porque eu já tô acostumada a tratar os oficiais igual eles me tratam, né? E
o oficial tava muito sisudo, né? Tipo, tava muito carrancudo e tal. Aí ele pediu a passagem de volta. Foi a primeira coisa que ele pediu, foi a passagem de volta. Aí ele olhou e falou assim, 80 dias? Aí a gente, sim. Aí ele falou assim, o que vocês vão fazer aqui na Itália? Aí eu falei assim, a gente vai reconhecer a cidadania. Eu vou fazer um parênteses aqui. Muita gente quer mentir, falando que vai passear, vai a turismo. Gente, 80 dias de turismo, pensa bem. Você indo reconhecer a cidadania, você não está fazendo nada de legal, você está sendo legal. E mentir na imigração é a pior coisa que você pode fazer. Se o oficial vê que você tem qualquer vacilo na sua voz, ele pode te mandar de volta. Então não precisa mentir, porque você não está cometendo nenhuma ilegalidade, tá? Não precisa falar que você não está indo fazer cidadania se ele te perguntar. Pode falar sim. Ele perguntou o destino final. Eu falei que a gente iria até o aeroporto de Milão e de lá até a cidade que eu iria ficar. Isso, ele em inglês, super carrancudo e tal. Aí ele pegou e falou assim, você vai ficar onde lá? Eu falei assim, na casa de uma amiga. Que aí a assessora, eu falei que era minha amiga. Falei, na casa de uma amiga. Aí ele falou assim, você tem alguma coisa que comprove que você vai ficar na casa da sua amiga? Eu falei, tenho. Você quer a carta do hospitalitar? É a carta de hospitalidade? Aí ele, sim. Se você for fazer com assessoria, peça a carta de hospitalidade para essa pessoa, a carta de hospitalidade. Essa pessoa vai testar que você está sob responsabilidade dela. Ela vai endossar a sua entrada. E eu te recomendo ainda mais, peça a cópia do RG e a cópia da tessera sanitária, para se o oficial ficar com alguma dúvida, ele conseguir comparar ali para ver que a pessoa realmente é uma pessoa italiana que mora na Itália, para não ter problema. Quando ele me pediu a carta de hospitalidade, eu falei assim, um attimo. Ele me olhou, aí ele falou assim, você fala italiano? Eu falei assim, não, eu tô estudando ainda, né? Eu vim pra Itália também pra voltar às minhas origens e tal. E isso veio um italiano que nem eu lembrava que eu lembrava esse italiano, porque eu estudei italiano no Brasil. Mas fazia muito tempo que eu tinha estudado, né? Não era um negócio recente, tipo, eu tinha estudado há 3, 4 anos antes de eu embarcar pra Itália. Quando eu comecei a conversar com um oficial italiano, ele mudou completamente. Mudou. Ele começou a sorrir, ainda eu comecei a falar pra ele, falei assim, olha, me desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada, porque eu ainda tô estudando, né, eu quero falar italiano e tal. Aí ele falou assim, não, sei brava, né, tipo, não, você tá ótima, tal. Sorriu, carimbou meu passaporte e foi embora. Foi isso que aconteceu. Juro pra vocês, é uma coisa super importante que eu falo pra todo mundo. Muita gente quer ir pra Itália sem saber o básico do italiano, sem nada. Quando o oficial sabe que você está indo pra Itália reconhecer a cidadania, ele está partindo de um pressuposto que você vai morar na Itália, porque é isso que, pra você reconhecer a cidadania na Itália, você tem que morar na Itália. Então, como é que você vai morar na Itália sem falar italiano? Eu não tô dizendo que o seu italiano tem que ser o mais perfeito do universo, tá? Gente, mas meia dúzia de palavras que você fala muda completamente o tratamento. Então o oficial saiu de uma cara super sisuda pra um sorriso. E aí depois que a gente passou a imigração, minha mãe falou, o que você falou pra ele que ele mudou? Porque a minha mãe até então não entendia nada de italiano, né? O italiano que minha mãe entendia era o italiano da novela da Globo. Eu falei assim, mãe, eu falei que a gente tava vindo reconhecer a cidadania e que eu tava estudando italiano e foi isso. Ela falou assim, nossa, ele mudou completamente. E ele mudou mesmo, gente, deu um sorriso. Foi isso que ele desejou, boa viagem e boa fortuna. Dou essa super dica aqui de você ter o básico do italiano. Fala, estou imparando ali italiano. Fala, estou estudando italiano, estou imparando. Já muda completamente. Sabe? Fala um buona giornata quando vai embora, tipo um bom dia, tenha um bom dia, sabe? Muda completamente. Essa foi a experiência. Agora, imagina se eu não tivesse a passagem de volta. Quantos problemas eu teria? Porque foi a primeira coisa que ele pediu. Ele deu bom dia e pediu a passagem de volta. Eu tinha o seguro de saúde, eu tinha, né, eu tinha o dinheiro, eu tinha todas as outras coisas. Ele pediu a passagem de volta e a carta de hospitalidade. É super importante que você tenha como comprovar o que você está indo fazer na Europa, né, o que você está indo fazer na Itália. Se você for ficar num Airbnb, porque, por exemplo, você vai fazer sozinho e não conseguiu ainda alugar uma casa, leva a reserva do Airbnb. Se você vai para outros lugares, leva a reserva do hotel. Gente, leva tudo que vai comprovar que você não está indo de má fé, que você não quer ficar ilegal. É importante você ter os fundos também, por quê? Porque você não pode trabalhar enquanto você espera seu processo. Turistas não podem trabalhar.
e até você ter os seus documentos em mão, você é um turista. Depois que você assina a carta, você é italiano, então já tá tranquilo, você não precisa de mais nada disso, mas até você ter isso em mãos, você ainda é um turista. Cabe lembrar que, assim, tirando o que eu falei que é obrigatório, o resto foi a minha experiência. Como eu disse, eu já fui para o aeroporto de Roma 2 vezes, então eu tive 2 experiências diferentes. E outras pessoas vão ter experiências diferentes também. Então é importante sempre você, ter todos os documentos em mão, 2, sempre falar a verdade. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo, contando a minha experiência, né, na imigração e como eu me preparei. Se você também já passou por essa situação, deixa aqui embaixo nos comentários também para que outras pessoas possam saber como foi a sua experiência. Se você gostou desse vídeo, tem muitos outros que falam sobre cidadania italiana aqui no canal, então a playlist tá aqui em cima nos cards. Se você quiser indicação da minha assessoria, é só preencher o formulário aqui embaixo, eu não deixo aberto, então preencha aqui embaixo que eu vou entrar em contato com você e te passar essa indicação. E se você ficou com alguma dúvida, né, se você quer alguma dica específica, tá com alguma curiosidade, no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, então deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a dar like neste vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações se você decidir se inscrever e ver todos os outros assuntos sobre cidadania italiana aí que eu espero te ajudar. E se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder. Um super beijo e tchau!